Bom dia, eu sou a Sara Campos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia de bate-papo com realizadores da quinta edição do Santos Film Fest. Esse ano, por conta de pandemia, estamos fazendo toda a nossa programação online. E o tema desse ano é de retomada, a retomada resistiremos, né? Estamos aí fazendo toda a movimentação. A primeira pessoa que a gente vai conversar é a Marcela Moret, do filme Rosa Vênus. Olá, Marcela, bom dia, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom. Ó, eu vou colocar aqui no cronômetro 15 minutos e eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho mais sobre a criação, né, a realização desse seu filme. Então, quando eu der o ok, você pode começar, tá bem? Tá bem livre, assim, falar um pouco de mim e depois do filme? Olá, pode repetir? Desculpa. Livre, falar um pouquinho de mim e depois do filme? Isso. Tá Só um legal. momentinho. Marcela, você só me dá uma pausa. A gente está tendo um probleminha técnico aqui no ponto. Tá legal. Ela, tudo bem? Tudo bom. Eu vou começar aqui o cronômetro de 15 minutos. Você pode, por favor, se apresentar e falar um pouquinho sobre você, sobre a história do filme e como foi a produção dele? Eu vou dar o ok e aí você tem 15 minutos para falar sobre isso, tudo bem? Tá legal. Tá bom, então, vou dar o start aqui. Pode ir. É, Olá, gente, eu sou Marcela Moret, é, cineasta aí já há um tempinho de caminhada e eu comecei na fotografia, acaba sendo ainda a parte mais forte, assim, da minha trajetória profissional. É, mas eu tenho 3 documentários de longa-metragem. E aí, aqui eu tô tendo o privilégio de apresentar para vocês o Rosa Vênus, que é um filme que foi filmado no México. Fui eu e a personagem, que se chama Marcela também, mas artisticamente chamada de A Marcel. A gente ficou quase um mês viajando pelo México, passando por várias cidades. Então, o filme, na verdade, é completamente uma produção independente, sem, sem edital, sem patrocínio nenhum. A gente foi por nossa conta mesmo. E, e assim, a gente tinha uma breve ideia do que a gente gostaria de ter, né, no filme, mas sem um roteiro limitado. Então a gente estava bem aberta a tudo que acontecesse na viagem, né? A personagens reais que iam aparecendo pra gente, que tocava a gente de alguma forma. Então a gente ia incluindo essas pessoas no filme e fazendo essa interação com a nossa personagem. Legal. Nossa, bem legal. E assim, quais foram os principais desafios que vocês encontraram né, nesse processo todo da realização do filme? Eu acho que o desafio é o desafio de fazer de forma independente, né? Então acaba que eu participei de todas as etapas, assim, desde filmar, não tinha uma pessoa não tinha uma pessoa específica para captação de som. Eu acho que essa talvez seja a parte mais fraca, assim, né? Então, porque eu era a equipe inteira, no caso, então eu estava fazendo tudo.
Eu acho que esse foi o grande desafio. E aí depois, a gente retornando ao Brasil, a gente mesmo que montou o filme, e foi bem bacana também, porque foi em conjunto, foi com a personagem, com a Marcel, e com o marido dela, que é o Zózio, que é um músico e montador também. Então a gente fez um trabalho em conjunto, o que foi bem legal, que deixou bem mais íntimo ainda, sabe? Então todas as Sim. etapas, assim. Ah, e isso traz um aprendizado assim imenso, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre essa parte, a experiência que é fazer um filme assim desse jeito? É. Eu super, enfim, entusiasmo assim as pessoas que quiserem fazer dessa forma. É trabalhoso, claro, mas é um prazer imenso ver o filme ganhando forma, sabe? E acreditar, né? Mesmo sem recurso, a gente consegue realizar, né? Sim. Então, então é isso. Acaba que cada um colabora de uma forma e, e aí você pega uma opinião aqui, outra ali, vai juntando e deu certo, tanto que tá aí no festival. Ah, sim, com certeza. Você pode contar um pouquinho das suas referências, né? De como são as suas referências do audiovisual, o que que você trouxe para dentro do filme, o que que outras pessoas que você conhece, que trabalharam com você, trouxeram para somar dentro do filme. Uhum. A gente estava buscando uma linguagem bem aberta assim com o filme, tanto que a gente estava bem disponível a misturar diferentes arquivos, sabe? Tanto que a gente também tem um acervo pessoal de registros da própria Marcel. Então a gente veio com essa linguagem assim bem orgânica, sabe? Ela mesmo, quando ela tem filmagens dela mesmo com a família dela, que é a única parte, quase que a única parte que tem no Brasil, que é no interior de Minas, que aí ela mesma se filmou com a família e tudo mais. Então, assim, a gente estava aberta para esse tipo de linguagem. Que legal. E a linguagem foi se montando no decorrer do filme mesmo, assim, né? É isso. É, ó, eu vou te pedir para falar um pouquinho, né? O seu filme está aqui no nosso festival e eu queria que você me contasse, assim, contasse para quem está aqui assistindo, qual é a importância dos festivais para as produções. Qual é a sua visão dessa relevância que os festivais têm? Aham. Eu acho muito bacana a troca mesmo, né? O espaço, eu aqui nessa live podendo estar trocando com várias pessoas, divulgando o meu trabalho mesmo, né? Eu até participei agora recentemente do Amazonas do Cinema, que foi um festival bem massa, e aí até consegui um prêmio lá de distribuição, então isso dá uma alavancada no filme, né? Sim. Então é muito bacana estar participando do circuito de festivais, né? É quando você vê que o filme tá, sabe, chegou a algum lugar e tal, é gratificante, né? É quando você sente assim, nossa, ficou pronto, as pessoas estão assistindo. E ver que a mensagem de alguma forma foi passada, né? Assim, da história do filme, tocou em alguém, né? Então é gostoso sentir isso, sabe? Ah, que legal. E falando sobre outros projetos, projetos futuros, já tem algum engatilhado? Quer relembrar algum projeto que foi feito antes desse? Conta um pouquinho mais pra gente. Uhum. Então, eu tô com muito. Agora, o Rosa Vênus foi o terceiro documentário que eu realizei. E aí agora eu tô sentindo uma vontade muito grande de me reencontrar com a ficção. Uma coisa que eu já tinha feito bastante em curtas, em outros projetos, videoclipe e tudo mais. Tá tudo certinho aí, né? Acho que tá. Sim, sim. Que eu já tinha feito como diretora de fotografia. E aí agora eu quero resgatar essa parte, sabe? Eu tô muito entusiasmada a
a fazer ficção. Não sou muito da escrita, mas tô me forçando a escrever. Aí tento participar de um próximo edital de curtas. E é isso, porque ficção também não é assim, não é tão fácil de fazer de forma independente como o doc, né? Verdade. O doc Desculpa, pode continuar. não, pode falar, é isso, o doc acaba que é uma coisa, uma equipe reduzida, você consegue, sabe, ainda fazer, mas a ficção, que envolve direção de arte, Sim. a própria direção de fotografia, atores, então tô com vontade dessa troca em equipe, sabe? E são gêneros bem diferentes, né? Documentário você tem mais aquela responsabilidade da pesquisa, né? A ficção científica você precisa mais de uma preparação. Mas assim, eu sou uma fã de ficção científica, então eu já fiquei um pouco mais interessada aí nesses seus projetos futuros. Queria saber também quais são suas referências, tipo, para essas novas, né, vontades que você tem de projeto de ficção. O que te inspira em outros gêneros? Aham. O que me desperta muito interesse é essa coisa do lado afetivo, da relação interpessoal, sabe? Do mise-en-scène. É, tudo isso me desperta bastante o interesse, assim, de estar falando sobre isso. E aí eu acho que uma grande referência é a própria vida real, né? Você, tipo, esbarrar com uma pessoa incrível, com uma história, sabe? E você querer retratar aquilo de forma cinematográfica, né? Sim. Então, eu acho que a gente acaba sendo bastante observadora da vida, dos personagens, do dia a dia, desde você estar na rua trocando papo com alguém, sabe? Aquilo te inspira e, e aí você fica, nossa, isso aí daria um filme e tal. Então, Você já faz a história ali de uma situação que você viu, te inspirou, né? que aí eu acho que são as histórias, né, que tocam mais, né? Eu Sim. gosto dessa coisa de filmes inspirados em histórias reais e tal, sabe? Eu curto bastante isso. Nossa, bem legal. Eu vou pedir para você deixar os seus contatos e falar um pouquinho mais sobre como as pessoas podem te achar. E, além de deixar os seus contatos, deixa uma mensagem para quem está aí assistindo, um futuro realizador, produtor, diretor, uma pessoa que está querendo entrar no audiovisual agora e pode se inspirar hoje em você. Eu acho que o melhor contato, eu tenho um site também, não sei se eu posso deixar escrito depois, mas é marcelamore.com. E o Instagram, eu acho que acaba sendo a ferramenta mais próxima, né? Que também é @marcelamore. Aí lá eu até posto alguns frames de filmes, é, posso colocar lá o link também dos meus outros filmes, que foi o Ilha da Gigoia, que é sobre uma ilha no Rio de Janeiro, bem peculiar, assim. E o outro é o Vivência, que é sobre uma bioconstrução. E aí foi muito legal também, foi uma aventura esse filme. Legal. Mas acho que o Instagram aí é o melhor canal pra gente trocar essa bola. Vou adorar, enfim, conversar com alguém que tem alguma dúvida também, estou aberta a isso. Ah, legal. E eu acho que o E recado é esse, assim, eu acho que a gente a gente precisa de arte, a gente precisa de filme, né? A gente tem um campo aí muito aberto e hoje em dia acho que as câmeras, até mesmo às vezes o celular tem uma qualidade legal para filmar, então, sabe, é bacana a gente exercitar mesmo e não ver barreira, assim, né? O mercado é sim, difícil, né? A gente está aí cada vez com poucos menos editais, né? é Na verdade. cultura, um momento bem complicado, mas a gente vai dando um jeito assim de produzir, assim. Acho que não, acho que a gente tem que reinventar assim outras formas, né? Com certeza. Marcela, obrigada. Adorei conversar com você. Pessoal, o filme Rosa de Vênus participa da Mostra Humanidades e ficará disponível todos os dias do festival. Então, você tem até amanhã para assistir aí. E é em tempo integral. Na plataforma www.videocamp.com.
Que mais? Vamos lá. Desculpa, tô um pouquinho nervosa. Essas coisas assim ao vivo, né, deixam a gente um pouquinho nervoso. Eu Então, também não tô acostumada, não. a gente fica atrás de bastidor, né? Faz filme, faz produção, aí colocam a gente assim, né? É mais fácil ficar atrás das câmeras, né? Com certeza, com certeza. Então vamos lá, gente. Agora, com esse tempo de pandemia, né? Acho que os festivais é até legal, né? Porque Sim, por mais que se fique assim, vai participar de uma live e tal, mas isso aproxima mais das pessoas, né? sim, a gente sente, né, uma humanização nisso, né? E viabiliza, porque às vezes o festival, a pessoa, o diretor não consegue viajar até a cidade né, de onde está acontecendo o festival, e enfim, a internet Verdade, tudo online acaba permitindo verdade. mais essa troca. É verdade. Marcela, obrigada. Então, para vocês assistirem, né, o filme, vocês têm que ir lá na Videocamp, ele está concorrendo na Mostra Humanidades. Precisa realizar cadastro na Videocamp para vocês conferirem toda a programação. Marcela, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa sorte, sucesso na vida e eu espero encontrar com você mais vezes para a gente conversar sobre seus futuros trabalhos. Claro, claro. Vou enviar aí também para o festival, sempre. Obrigada. Ah, então, Bom, vou um bom pedir. papo com as outras diretoras aí, Obrigada. tá acompanhando. Gente, vou pedir agora para o pessoal da produção colocar o vídeo de como você se inscreve na Videocamp, para vocês conseguirem assistir aí todos os filmes, se inscreverem e aproveitarem. Para assistir aos filmes da quinta edição do Santos Film Fest, é necessário fazer cadastro na plataforma de exibição. Acesse www.videocamp.com e selecione a opção Quero me cadastrar agora. Insira suas informações pessoais e aguarde a confirmação. Acesse sua caixa de e-mail e busque pelo e-mail com o assunto Instruções de confirmação. Caso não encontre em sua caixa de entrada, verifique sua caixa de spam ou o seu lixo no e-mail. Clique no botão Confirmar e-mail, sua conta na Videocamp foi criada. Agora acesse o Videocamp com seu login e senha e você poderá assistir a qualquer filme do Santos Film Fest clicando na aba superior em Mostras. Responda de onde e com quem você irá assistir ao filme. Tudo pronto, agora você pode assistir. Boa sessão e bom festival! Bom, então vamos continuar aqui, né, os nossos bate-papos. Nós vamos conversar agora. Só um instantinho. Nós vamos conversar agora com Cíntia Nelly e Giovanni Rafael do Vila dos Pescadores. Eles já estão entrando aí na sala e a gente vai fazer algumas perguntinhas para eles. Bom dia, tudo bem? Tudo. Estou falando com Giovanni. Como que você está? Eu estou bem nervoso no momento. Você pode aumentar só um pouquinho o seu volume, por favor, Giovanni? Tá bom? Tô te ouvindo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Vila dos Pescadores agora. Filme que está aqui também na nossa mostra do Santos Film Fest. Giovanni, vou colocar aqui, como coloquei para realizador anterior, 15 minutos no relógio, e aí você se apresenta e fala um pouquinho sobre a sua produção, quando eu der o ok. Pode ser? Bem. Tá bom. Ok, pode começar. Bom dia, meu nome é Giovanni Rafael, sou um dos diretores do filme Vila dos Pescadores, né? O filme ele conta a história mais ou menos da pesca, do
Só um momento, pessoal, a gente está tendo um probleminha aqui no ponto. Trazendo o olhar positivo dos moradores sobre a Vila dos Pescadores. O filme ele tá também em mostra competitiva aqui, você consegue assistir até amanhã pela plataforma Videocamp. Vamos dar mais um tempinho para o Giovanni conseguir arrumar o equipamento dele. Produção, a gente podia colocar uns melhores momentos enquanto o Giovanni está ali tentando acertar o equipamento dele. O que vocês acham? É isso mesmo. Quando apareceu os textos, né? Eu já peguei o violão e tentei fazer alguma coisa aqui em cima. Eu gosto muito de compor, às vezes eu venho inspiração assim do nada, né? Vem uma inspiração, eu pego e gravo. Tenho várias gravações de melodias minhas aqui no celular, mas eu nunca estudei muito assim de teoria musical, mas eu toco há muito tempo já, então eu tenho essa noção, assim, sabe? Então eu tô tentando criar alguma coisa aqui em cima disso. Maravilha, Guilherme, isso é ótimo. Vamos ver o que você tocou aí para a cena da Indra, que é a mulher que acorda de dia com uma sensação esquisita que vai acontecer uma coisa diferente. Vamos lá. Muito bom. Foi. Parabéns. Uma bela melodia. Obrigado. Você vê que tem um pouco de... agora eu vou passar a minha impressão, um pouco de melancolia, um pouco, né, super legal essa coisa de a gente poder brincar de pôr a música na cena, e tua música é muito bonita, viu? Parabéns mesmo.
Bom, eu não sei nem o que dizer, André. Eu estou extremamente emocionada, feliz. Você sabe que quando você me falou sobre essa homenagem, eu senti ela muito mais como um estímulo para que eu dê continuidade ao meu trabalho, para que eu continue perseguindo aquilo que eu acredito, que é o cinema. Então, eu fico muito, muito feliz, muito honrada, e muito mais por ser um prêmio que carrega o nome da Ondina, que é uma atriz que eu admiro muito, e nas poucas vezes em que eu pude ir ao teatro, porque sendo um corpo trans, uma mulher trans, eu nunca tive condições financeiras e também sempre tive muito medo de como seria o meu corpo dentro desses espaços, inclusive do cinema. Então, das poucas vezes que eu fui ao teatro, eu assisti o Hacking para um Desejo, do Rui Cortez, dirigido pelo Rui Cortez, com a Ondina Kleis e a Gilda Nomassi. E ali, vendo a Ondina atuando, eu entendi exatamente o que eu queria, o que eu me proponho a fazer, que é cinema para que atrizes como Ondina, Gilda e outras com quem eu trabalho possam ter grandes personagens, ter grandes papéis, e é por isso que também eu escrevo para essas mulheres. E eu estou muito feliz, assim, a Ondina, para mim, é inspiração, gratidão. Então, o processo da arte, ele é um processo, não sei se dá para dizer de cura, porque também não acredito nesse lugar onde a arte é uma coisa, no sentido de salvar vidas. Não é sobre isso, mas é sobre a delicadeza dos dias, né? Da gente passar e poder ser formado também, porque o cinema forma, né? O audiovisual aí, ele vem com várias trajetórias e modelos de vida que muitas vezes, e a gente vai chegar, né, mais para frente nesse assunto, que não nos contemplam, né? Muitas vezes não contemplam as nossas copas, não contemplam as nossas transições. Então, como também no cinema, o audiovisual, o teatro, as artes, elas também servem para isso, para mostrar vidas, né? Então, eu acho que esse desmonte é sobre isso, é sobre a gente não utilizar da arte para dar esse pulo do gato enquanto sociedade, sabe? Então, ela sempre esteve à margem, né? Porque é importante, a gente sabe o quanto isso faz diferença, né? Quantos jovens de periferia, e digo por mim mesma porque Cubatão é uma grande periferia, né? Quantos jovens com esse primeiro acesso num projeto social se interessam em talentos e Santos e Cubatão, enfim, é um celeiro de talentos, né? Então, não olhar para isso é o que sempre... A gente teve momentos melhores, mas hoje é difícil.
reafirmação para nós e é uma reafirmação para aqueles que estão ao nosso redor, né? Porque as pessoas muitas vezes não entendem o que é o trabalho com arte, o trabalho cultural, né? Então, é uma reafirmação dupla. Então, para a gente, para as outras pessoas, né? Então, eu me encontrei no audiovisual, me encontrei na produção, então, e eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com audiovisual, eu trabalho com amor, porque é algo que faz parte de mim. Eu vou falar, certamente, eu escrevi umas palavras aqui, eu vou falar certamente de um dos maiores artistas brasileiros. Artista no sentido mais amplo da palavra, pois além de ator, é diretor, autor, produtor e um grande realizador. Fez inúmeras peças teatrais, novelas, filmes e, como consequência, ganhou vários prêmios, quando não por sua atuação, por sua direção ou roteirização. Uma homenagem mais do que justa e merecida por todos esses anos dedicados à arte de atuar, seja no palco, na TV, nas telas de cinema, ou engajado em causas políticas, econômicas e ambientais. Um artista atuante em vários segmentos da nossa sociedade. Eu estou falando do Paulo Betti. Um artista atuante que merece todas as homenagens pelo conjunto da sua obra. Parabéns, Paulo. O Santos Film Fest tem a honra e agradece pela oportunidade de homenageá-lo, meu amigo.
Oi, pessoal. Infelizmente, a gente não conseguiu retornar com o Giovanni, ele teve problemas técnicos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a produção dele, que está concorrendo na Mostra Regional da Baixada Santista. A produção concorre no troféu Toninho Campos de melhor filme Baixada Santista e melhor direção Baixada Santista. E ao troféu do voto popular de filme Baixada Santista. Vamos para a ficha técnica dele. O nome é Vila dos Pescadores, direção de Cíntia Nelly da Silva Inácio e Giovanni Rafael da Silva. Assistente de direção, Arthur Bugalho de Souza Ferreira, Cleiton Portes dos Santos e Enzo de Souza Bezerra, do ano de 2019, um curta documentário. Classificação indicativa livre, duração de 16 minutos, país de origem, Brasil, em São Paulo. Lembrando que o filme vai estar disponível lá na plataforma da Videocamp, então você pode assistir, e para poder fazer a votação, você tem que assistir até pelo menos 90% do filme para poder liberar aí e você votar na película. Vamos a alguns avisos. Amanhã, dia 6, encerra, né, essa semana do 5º Santos Film Fest, às 8 horas da noite, com a apresentação do André Azen e Eduardo Cavalcante. Então, não percam, vai ser, assim, uma super live de encerramento, né, para encerrar aí os trabalhos que nós tivemos, todas essas produções que nós apresentamos, os convidados, para homenagear e celebrar, né, mais um ano aí de resistência e, querendo ou não, de homenagem ao cinema nacional. Sobre outras atividades que a gente vai ter hoje a gente ainda vai ter workshop com a Audrey de Marketing para o Audiovisual, e com a Andrea Paschini, a gente tem hoje e amanhã também. Então, corre aí nas redes sociais do Santos Film Fest para você ficar de olho em toda a nossa programação, que ainda está rolando bastante coisa legal, tá bom? Eu vou chamar aqui o nosso próximo convidado, que é do O Oco no Tempo, direção de Antônio Fargoni, direção de Antônio Fargoni, é um curta de ficção-drama, classificação livre, duração de 10 minutos, ano de 2019, país Brasil SP. Sinopse: Pedro Jeremias é um cangaceiro que vive sozinho e tem como arma o papel e a caneta. Ele vive em paz, porém suas palavras incomodam os homens. Então a gente vai aí agora conversar sobre O Oco no Tempo, que também está disponível lá na plataforma Videocamp. Vamos esperar o Antônio entrar para a gente bater um papinho com ele? O filme, ele participa das mostras competitivas de curta. Fica disponível todos os dias lá no festival e a produção concorre ao troféu Toninho Campos de melhor curta-metragem e melhor direção de curta-metragem e ao troféu do voto popular do melhor curta. Estamos conectados? Olá, Antônio, você está me ouvindo? Alô? Vamos dar um minutinho aí. Ele vai colocar agora o microfone. Olá, bom dia, tudo bem? Tá terminando de ajeitar. Então, gente, é isso, www.videocamp.com. Aproveitem para assistir, são mais de 60 filmes que estão rolando aqui no nosso festival. Prestigiem, é muito importante para dar continuidade aí às mostras, valorizar o trabalho de vários artistas nacionais. E vamos começar. Olá, bom dia, Antônio, tudo bom? Tá conseguindo me ouvir? Seu microfone está mudo. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo ótimo. Estava aqui falando a ficha técnica do seu filme, esperando você terminar de se arrumar. Estava me encontrando aqui, que eu não sou muito bom com essas coisas tecnológicas, não. A gente está tendo que aprender, né? Esse negócio aí de live, de stream. Olha, Antônio, eu vou colocar 15 minutos aqui no relógio, como eu fiz com os outros realizadores. Aí eu vou pedir para você se apresentar e falar um pouquinho mais da sua produção para o pessoal, tá bom?
Quando eu der Tá o bom. ok, você começa? Beleza. Então, ok, vai lá. Bom dia aí a galera que está assistindo, né? A live. O No Oco do Tempo ele faz parte de um movimento, né, chamado Cinema Instantâneo, onde eu e alguns amigos cineastas, né, a gente se propõe em ir até periferias e interiores do Brasil, e nesses lugares, a partir de histórias, de pessoas ou da própria geografia, arquitetura dessas cidades, a gente cria, né, alguns roteiros, alguns filmes, e a gente vai, em um período de uma semana, a gente produz esses filmes, que normalmente são de 2 a 4 curtas-metragens, envolvendo as pessoas dessas cidades, né? Então, a gente começou isso no interior de São Paulo, em São Carlos, em agosto de 2018, e o No Oco do Tempo ele vem na segunda edição do Cinema Instantâneo, né? Que a gente foi para Cabaceiras, na Paraíba, onde a gente criou esse filme para esse lugar, né? Para o Lajedo de Pai Mateus, que é o local onde o filme se passa. Ele é um filme que ele foi gravado no final de novembro de 2018, assim. Então, eu acredito que ele tenha muito esse sentimento de nós artistas naquele momento, né? Final de 2018, né? Enfim, eu acho que o filme está muito nesse lugar, nesse sentimento, né? E a partir disso, assim, dessa coisa, né? Dessa angústia que eu acho que a gente estava sentindo, a gente artista, né? Eu criei essa narrativa com esse cangaceiro, que para mim, ele é a figura do cangaceiro é a maior representação de resistência, né? Então, é uma grande metáfora ali, né? Esse personagem que está ali sozinho, isolado, escrevendo, né? E o que aconteceu? O que a gente também se propõe dentro desse cinema instantâneo, a gente mistura as linguagens, né? Então, acrescenta literatura, acrescenta pintura, enfim, a gente gosta de misturar também as outras artes, né? E quando a gente chegou na Paraíba para gravar o No Oco do Tempo, né? O personagem ele não chamava Pedro Jeremias. O Hipólito Lucena, que é o produtor e o protagonista do filme, me apresentou Efigênio Moura, que é um escritor paraibano que tem uma trilogia do cangaço chamado Pedro Jeremias, né? Que é um personagem fictício dentro do bando real de Lampião, que ele traz fatos históricos, enfim, ele constrói um romance, né? Dentro dessa trilogia do cangaço do Pedro Jeremias. E aí ele me apresentou o Efigênio e, consequentemente, o Pedro Jeremias. E aí, naquele processo, de alguns dias antes, né, da gente começar a produzir, eu tinha escrito alguns cordéis, né, para a gente usar no filme, mas eu queria, de alguma forma, eu escrevi muito com o meu linguajar, né? Eu sou do interior de São Paulo, então eu tenho o meu jeito de falar. O Brasil é muito rico culturalmente, né? Então cada lugar tem seu jeito de falar. E eu queria muito que esses cordéis fossem falados no dialeto do cangaço, né? Então, assim, o Efigênio, com essa rica pesquisa que ele tinha sobre o cangaço, enfim, dessa coisa, a gente traduziu, né? Alguns desses cordéis que eu tinha escrito e outros a gente reescreveu a partir da narrativa do Pedro Jeremias no livro, né? Então, aí vocês fizeram, desculpa, só uma pergunta aí, vocês fizeram um pouco de adaptação dos próprios livros também? Quando a gente fez, ele tinha lançado só o primeiro livro, ele estava para lançar o segundo e estava finalizando de escrever o terceiro, então ele é muito em cima do primeiro livro, né? Que aí a gente meio que... o filme tem 5 cordéis, né? Um que é de apresentação do personagem, aí tem 3 que é a narrativa dele dentro do livro, né? Que narra a história do personagem no livro Pedro Jeremias. E o último que é para finalizar mesmo, assim, para de alguma forma falar que a gente nada vai nos prender, né? Deixa eu te perguntar, Antônio, quais foram os desafios, os maiores desafios que vocês tiveram nessa produção? Você falou que você é daqui do interior de São Paulo e tiveram que ir para lá, né? Pode contar um pouquinho disso para a gente? A gente
a gente costuma fazer nossos filmes, né, do cinema instantâneo com equipamentos que a gente tem disponível. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tinha uma câmera, uma lente e um tripé, assim, né? Esse era nosso equipamento e 2 candeeiros também de luz. E o resto é tudo a luz daquele lugar, né? Aquele sol, aquela lua, sabe? Então, acho que a maior dificuldade assim, que a gente teve, né, foi uma curiosidade que no primeiro dia que a gente foi gravar, a gente gravou o filme em 2 diárias, assim, mas a gente gravou meia diária num dia, meia no outro, porque a gente estava gravando junto com ele outros 2 filmes, né, na cidade de Cabaceiras. Então, a gente, mas somando, dão 2 diárias. Então, assim, na primeira diária, a gente ia gravar pôr do sol e noite. E a câmera, a lente, ela travou o foco, que a gente não conseguia, assim, focar direito. Era uma lente manual, que também aí travou o foco e travou o diafragma, assim, também, que a gente controlava na lente. E a gente, só para iluminar com 2 candeeiros, assim. A gente falou, meu, vamos, seja o que Deus quiser. E aí a gente foi adequando, a gente mudava a câmera, né? Então, porque a gente não tinha como mudar a distância do foco, a gente mudava o plano, assim, até que a gente conseguiu, que é aquele plano que ele sai de um plano geral, né, dali da pedra que ele mora, ele sai de um canto e vai para o outro, assim. Que aí a gente foi abrindo até a gente conseguir deixar ele em foco, assim, sabe? Aí no outro dia, não sei, que a lente voltou ao normal, assim. Então foi uma coisa, acho que de energia que estava rolando ali. Até esse Lajedo é interessante que ele chama Pai Mateus, porque falam que no século XVIII tinha um rezador, um benzedeiro que morava ali nessa pedra. Então tem várias coisas interessantes ali. Tem também pinturas rupestres. Então é bem interessante esse lugar ali, o Lajedo de Pai Mateus. Nossa, que legal. Então, isso deu, assim, toda uma experiência para vocês, né? Depois dessa produção. Você pode falar um pouquinho mais desse enriquecimento que foi fazer o filme, O Oco no Tempo? Aí do Nuoka, assim, foi bem massa, porque a gente estava junto com... A gente foi realizar ele em parceria com o Comune Curtas, que é um festival que tem em Campina Grande, né? Aí foi massa, porque também nesse processo do cinema instantâneo, a gente se propõe quando a gente está vinculado a um festival, a gente se propõe a exibir um primeiro corte, né, desse filme ainda durante o festival. Então a gente vai uma semana antes, produz e já vai editando ali, né? E aí no final do festival a gente exibe o corte. Então foi bem massa, assim, porque depois do Nuoco a gente fez esse processo, né? E aí a gente conheceu o Alexandre, do Curta Taquari, que ele levou a gente para fazer lá, sabe? Que de lá a gente foi para Quixadá. Então, a gente tem rodado vários lugares, assim, vários festivais a partir do Nuoco do Tempo, assim. Ai, Então, que bacana. bem incrível, assim, bem massa mesmo. Assim. Nossa, muito legal. Ó, pegando o gancho de você falando sobre festivais, né? Eu vou perguntar, mas você já está me falando aí, a importância que o festival tem para essas produções, para as produções independentes. Como que você vê a importância dos festivais? Eu acho que não é só para os filmes, né, em si, mas para todo um conhecimento. E hoje em dia, esses últimos tempos, a gente tem tudo online, então a gente tem acesso da nossa casa não só a filmes de graças ali, né, como também a várias oficinas. Então, esses festivais assim no interior, festival de curta-metragem, tem muita informação, muito conhecimento sendo distribuído gratuitamente, assim, que você pode, na sala da sua casa, você ter acesso, né? Então, eu acho que vale a pena, assim, as pessoas ficarem mais ligadas nesses festivais, assim, sair um pouco desse circuito grandão, comercialzão, assim, que tem, e pesquisar mais esses festivais do interior, que eu acho que tá muito mais, dá muito mais acesso às pessoas e ao povo mesmo, assim, sabe? Então, acho que as pessoas precisavam se ligar, assim, para assistir filme bom, de graça, para fazer oficina, né? Verdade. Antônio, vamos fazer aqui agora uma especulação que a gente fica sempre curioso para saber sobre os trabalhos futuros dos realizadores, né? O que você já tem aí engatilhado, tem em mente, tem vontade de produzir mais para frente? Conta para gente. Então, aí durante essa nossa pandemia, né, em quarentena dentro de casa, sem ter muito o que fazer,
eu acabei desenvolvendo o primeiro longa-metragem dentro dessa metodologia do cinema instantâneo, né? Essa coisa da gente desenvolver os filmes a partir daquilo que a gente tem disponível, com o equipamento que a gente tem. E dentro desse conceito, eu escrevi um roteiro onde minha mãe e minha madrinha são as protagonistas dos filmes, né? Eram as pessoas que eu estava tendo contato durante a quarentena. E a partir disso, né, da minha casa, da casa da minha madrinha, e da minha câmera que eu tinha, e minha lentezinha, eu acabei construindo assim, um filme. Aí estou finalizando esse filme, né, começando, de uma certa forma, já distribuir ele, se mandar para alguns festivais. E também existe a possibilidade da gente, esse ano, ainda realizar uma edição do cinema instantâneo em Campina Grande, na Paraíba. Assim. A gente está vendo, né, questões de viabilidade mesmo, por causa do corona mesmo, né? Enfim, as coisas que ainda estão para acontecer esse ano, se Deus quiser, né? Ah, com certeza, que legal. Antônio, você pode deixar uma mensagem inspiradora para quem está começando aí nessa área, querendo desenvolver trabalhos, contar assim um pouquinho da sua visão agora, já realizador, para quem estava, tipo assim, está começando? Eu acho que o básico é ver muito filme, assim. Acho que se você quer fazer filme, tem que assistir muito filme. Isso é o básico, assim, para você ir criando um repertório mesmo, né? Adquirindo conhecimento. E o segundo passo para mim é fazer filme, tem que praticar. Não deixar que a falta de recurso te limite de contar uma história. Então, hoje em dia, a gente tem um celular, a gente filma, né? Que a gente consegue filmar, tem alguns aplicativos, algumas coisas de edição, enfim. Acho que vale a pena exercitar esse olhar fazendo filme com aquilo que se tem disponível. Então, só tem um celular, vou fazer um filme com celular. Pô, interessante, agora eu quero fazer um outro com a câmera. Como que eu vou conseguir uma câmera? Eu consegui uma câmera emprestada, ou conseguir um dinheirinho para alugar, enfim. E assim você vai progredindo, né? Eu acho que o que não pode é se limitar, deixar de fazer, de contar uma história ou uma ideia que vem na cabeça, porque não tem equipamento, não tem dinheiro, não sei. Não, pô. Tem um jeito, sempre tem um jeito, né? Então, Sim. acho que um incentivo aí é para a galera fazer filme mesmo, assim, e não ligar para se filme não vai passar em festival, não. Acho que o importante é você exercitar o seu olhar e ir aperfeiçoando, né? A gente vai aperfeiçoando conforme vai fazendo, né? Pô. Isso, exatamente. Ah, E legal. aí vai assistindo muito filme, e aí assiste um filme, pô, que cara fez aquele filme é legal, vou tentar fazer com o meu celular mesmo. Assim. E vai lá e experimenta, assim, sabe? Na linguagem, vai experimentando, né? Com certeza. A receita vai ficando melhor conforme você vai, né, se Exatamente. aperfeiçoando. Com certeza. Antônio, tem dica aí rapidinha de filme? A gente já está quase aqui terminando, mas dá uma dica aí de algum filme legal para o pessoal começar. E também fala das suas redes para o pessoal te encontrar nas redes. Se a galera quiser ver os primeiros filmes assim que a gente realizou dentro desse cinema instantâneo, tem alguns liberados no YouTube, né? Nas Linhas do Vento é um deles, Era é um deles também, e um documentário realizado na Paraíba chamado Uma Passagem em 3 Tempos. São 3 filmes aí dentro desse processo, dessa ideia desse cinema prático que a gente vem desenvolvendo, né? Também tem uma página do cinema instantâneo chamado Movimento Cinema Instantâneo no Facebook, onde a gente divulga ali os filmes que têm circulado. A gente produziu 21 curtas-metragens e um longa-metragem, né? Nos 2 anos. Então, ali a gente posta o making-off de todos os processos, assim, tem vários making-offs de como a gente produziu esses filmes todos, né, nesse curto período de tempo. E também a gente divulga os filmes que estão circulando e como os filmes estão normalmente em festival online. Então, vale a pena ficar atento, que aí um festival passa um filme, no outro passa outro, dá para ir acompanhando um pouco o que a gente veio desenvolvendo. Legal. Antônio, obrigada pela sua participação aqui, boa sorte, Valeu. Muito sucesso aí, muitos trabalhos para a gente prestigiar no futuro, tá bom? Muito obrigado, viu, por exibir o filme no festival, assim, é um prazer mesmo estar com o filme aí com vocês, viu? A gente agradece também. Beijão. Beijão.
E agora a gente vai para o próximo, né? O próximo filme ele participa das mostras competitivas de curtas. O filme fica disponível todo o período do festival até dia 6 de outubro. Então vai lá www.videocamp.com. Lembrando que para poder votar você tem que assistir até 90% do filme, senão não libera para você fazer a votação. O próximo filme que a gente vai conversar agora, né? O próximo realizador é do filme Seremos Ouvidas, a Larissa Nepomuceno. A produção está concorrendo ao troféu Toninho Campos de melhor curta-metragem, melhor direção de curta-metragem e ao troféu do voto popular de melhor curta. Então, antes de chamar ela, vamos falar aqui um pouquinho da ficha técnica do Seremos Ouvidas. Larissa Nepomuceno é a diretora, a produção é do ano de 2020, é um curta documentário com classificação indicativa de 16 anos, duração 13 minutos e produção brasileira. Sinopse. Como existir em uma estrutura sexista e ouvinte? Gabriela, Selma e Clícia, 3 mulheres surdas com realidades diferentes, compartilham suas lutas e trajetórias no movimento feminista surdo. Então, a gente vai agora chamar a Larissa para bater um papinho com ela e conhecer um pouquinho mais desta produção. Larissa já está por aqui? Oi. Olá, tudo bom, Larissa? Bom dia. Tudo bem, bom dia. E aí, vamos falar um pouquinho do Seremos Ouvidas. Eu vou colocar aqui o cronômetro, como eu coloquei para os outros realizadores, de 15 minutos. E aí eu vou pedir para você se apresentar e contar sobre a produção de Seremos Ouvidas. Vou dar o ok, aí você começa, pode ser? Tudo bem. Tá bom, ok, então. Então, primeiro, eu estou muito feliz por participar. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Bem, o Seremos Ouvidas, ele é um documentário que fala sobre feminismo surdo, né? Ele é meu segundo filme, uma produção aqui de Curitiba. E apesar dele ter sido lançado no começo de 2020, eu comecei a pensar nele na metade de 2018, na verdade, quando eu estava finalizando o meu curso de cinema. Então, na época eu também fazia aula de Libras, e em uma das aulas o professor falou sobre feminismo de mulheres surdas, e como eu não conhecia, eu fui pesquisar um pouco. E encontrei pouquíssima informação disponível. Eu me encontrei um pouco mais em inglês, e por não ter encontrado nenhum filme que falasse especificamente sobre isso, eu decidi que eu faria o projeto. Como na época eu tinha bastante contato com pessoas surdas, eu já conhecia algumas mulheres, e foram elas que acabaram participando do filme, né? Então, antes mesmo de pensar no roteiro, eu apresentei o projeto para elas, tive uma conversa individual com cada uma delas, e aí elas foram muito generosas, me compartilharam um pouco das suas vivências, explicaram o que é o movimento, me deram dicas de como fazer o filme, o que seria importante colocar, né, para pessoas que nunca tinham tido contato com o tema. E aí, a partir daí que eu fui pensar o roteiro. Então, todo o processo do filme, na verdade, eu fui descobrindo enquanto eu ia fazendo, porque eu nunca tinha visto nenhum filme nacional que fosse completamente em Libras, né? Sempre que eu via, mesmo que fosse documentário ou ficção sobre pessoas surdas ou sobre surdez, eram pessoas surdas que oralizavam, então não precisava das Libras, ou entrava a narração, narrando o que aquela pessoa, traduzindo o que aquela pessoa estava falando, né? E eu não queria isso, eu queria que a Libras fosse realmente usada e a gente trabalhasse com legenda. Então foi todo um processo de assistir esses filmes, mesmo que fossem dublados ou sem legenda. Procurei até encontrar alguns filmes internacionais que eram completamente em língua de sinais. Quando eu via a propaganda que tinha algum personagem surdo, eu assistia também. Tudo isso para pegar referência, né? Então foi também um processo muito coletivo, toda a equipe me trazendo referências visuais. Tive a ajuda de um amigo surdo, que também é cineasta, que me ajudou bastante a pensar no enquadramento das mulheres, se eu ia colocar a legenda, que altura que a legenda ia ficar. Então foi um processo bem coletivo, tanto na pré, na filmagem e na pós, né?
Nossa, bacana. Então, assim, rolou bastante pesquisa, né? Um corpo aí para compor esse trabalho. E me fala um pouquinho sobre a história, né, em si, do feminismo para essas mulheres. Qual foi, assim, a visão que te veio de tipo, eu preciso retratar de tal forma as pessoas entenderem que ainda existe, né, essa dificuldade de chegar a um feminismo nas mulheres surdas? Como que foi o planejamento para isso? Acho que a grande questão é que quando nós, mulheres ouvintes, queremos aprender sobre feminismo, sobre empoderamento, sororidade, a gente coloca no Google, lê um artigo ou assiste um filme, assiste um vídeo, uma reportagem. E para as mulheres surdas, para as pessoas surdas, isso não é possível, porque a maioria das pessoas não sabe, mas Libras é diferente de português. Então, mesmo a forma de escrever é diferente. Por isso, quando uma pessoa surda que não é fluente em português, por exemplo, vai ler um texto em português, é muito possível que ela não consiga compreender. Ela vai reconhecer algumas palavras, mas não vai entender o contexto. E quando se trata de uma entrevista, um filme, isso piora, né? Porque se não tem janela de Libras, a pessoa que não é fluente em português não vai nem conseguir compreender as legendas. Então, a gente tem que pensar que para as mulheres surdas, não tem empoderamento sem acessibilidade. Com certeza. E aí, quando eu entendi isso, eu pensei, nossa, então tem que fazer, porque não é só sobre escrever textos sobre feminismo ou colocar legenda nos filmes. A gente precisa de um conteúdo que seja voltado para a comunidade surda. E essa falta de acessibilidade, essa falta de conhecimento, acarreta uma série de problemáticas, porque mesmo quando as mulheres surdas têm consciência de que elas estão, por exemplo, num relacionamento abusivo, como que elas vão fazer essa denúncia? Elas não podem ligar. Se elas vão na delegacia, muitas vezes não tem um intérprete. Então, é todo um sistema que corrobora para essa falta de acessibilidade e que diminui a qualidade de vida delas, né? Quando elas procuram algum tipo de informação. Isso em si já é um desafio muito grande para você montar uma obra, porque você tem aí, né, um acesso mais escasso à informação para as mulheres surdas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência e aprendizado, né, em cima desses desafios de mostrar essa realidade para nós, né, ouvintes, porque a gente não tem essa noção, como você mesmo falou, né? Pesquisa no Google, a informação está ali. Só que para quem não tem como acessar essa informação, como que a gente faz? Como que a gente contribui? Então, eu queria te perguntar aqui qual é a experiência que você tira disso, né? E quais são as resoluções que podem vir, né, através da sua obra? Uma coisa que me veio muito conversando com essas mulheres é que, primeiro de tudo, a gente tem que começar a olhar para outras histórias, né? A gente tem que começar a entender que o feminismo, ele é, sim, importante, mas cada grupo tem suas especificidades, né? Então, uma das coisas que uma das mulheres me falou, ela falou assim, olha, eu sou fluente em português. Então, por mais que não seja o suficiente, se uma pessoa faz um vídeo sobre feminismo e coloca uma legenda em português, eu consigo entender. E eu, sendo uma mulher surda, eu consigo passar isso para outras mulheres surdas que não têm tanto acesso. E, claro, é um problema de políticas públicas, né? Agora, na quarentena, que tudo tem sido feito por vídeo, eu tenho visto mais inclusão de intérpretes, e é uma coisa que tem ajudado muito, porque tem muitos amigos, amigas surdas minhas que têm conseguido ter acesso a conteúdos que não teriam antes, porque não seria em vídeo, não teria a língua de sinais, não teria a janela de Libras, o intérprete. Então, eu vejo que isso é o caminho, procurar acessibilidade. E eu percebo também muito grande um movimento dentro da comunidade surda mesmo, né, de mulheres surdas que ou são oralizadas ou não são surdas profundas, então conseguem ter um contato mais próximo com pessoas ouvintes que não falam Libras, e essas mulheres têm passado conhecimento
para outras. Então, tenho criado grupos, tenho visto Instagrams, tenho visto um movimento muito maior dentro das redes sociais mesmo. Nossa, muito bom. Que legal. E a importância dos festivais para sua produção? Como que você vê a importância de participar de festivais e levar essa mensagem, né? Que além de uma produção, é uma mensagem assim, muito importante que a gente já tinha que ter, né, resolvido no nosso cotidiano. Eu lembro que quando eu fiz o filme, eu fiquei bem receosa se ia ser bem recebido, porque não é comum, né, a gente ficar vendo uma pessoa sinalizando ali por 13 minutos e ficar vendo legendas. Mas, felizmente, tem tido uma recepção muito boa, e o que eu percebo é que a gente tem visto cada vez mais filmes que trazem pautas identitárias, e isso é muito importante, né? E eu acho que com o meu filme, as pessoas vão começar a pensar em outras possibilidades. Né? Então, se a gente vai falar de mulheres, é importante falar sobre mulheres negras, sobre mulheres gordas, e as mulheres surdas, né? Onde que elas estão? Por que não falar sobre elas? E teve um festival que entrou, que a curadora até falou para mim que foi importante porque fez a equipe repensar na acessibilidade do festival, de colocar intérprete quando os filmes estão sendo exibidos, ou mesmo quando está na internet, né, quando está sendo exibido o debate. Então, eu imagino e eu espero que não só os festivais pensem mais acessibilidade, mas também quem está assistindo e não tem contato com uma pessoa surda, quando eventualmente encontrar com alguém, não ficar com medo, sabe? Entender que é uma pessoa, que é só você falar devagar e falar falando bem as palavras para que ela consiga fazer a leitura, talvez escrever, porque é um problema também, né? Que elas me falaram que às vezes vão pedir informação na rua, a pessoa percebe que ela é surda e fica paralisada, não sabe como agir. Então, acho que trazer esse olhar um pouco mais humano também para essas pessoas. Com certeza, né? Melhora essa comunicação da forma de tratamento, tudo, né? Uhum. Gera mais respeito também. Exato. Larissa, queria saber um pouquinho mais de suas próximas produções ou produções anteriores a esse filme. Você pode contar um pouquinho para a gente dos seus outros trabalhos ou expectativas aí de projetos futuros? Uhum. Esse é o meu segundo filme, na verdade. O meu primeiro chama-se Meg, A Margem que Migra para o Centro. E eu fiz com a Meg Hayara, que é uma doutora travesti aqui de Curitiba. E ela foi a primeira travesti negra a se formar no doutorado. Isso foi em 2017, então, na verdade, é muito recente, né? E legal. Quem quiser assistir o filme está disponível no YouTube, então resolvi deixar livre. E eu me interesso bastante por pautas identitárias, e eu penso em seguir minha carreira fazendo esse tipo de filme, olhando para essas pessoas, olhando para esses grupos, dando espaço para que falem mesmo. E eu gostaria muito de que o Seremos Ouvidas se tornasse uma série documental, para que pudesse entrevistar mais pessoas, para poder mostrar o que está sendo feito, né? Que elas não estão no lugar de inércia, elas sabem quais são as problemáticas e estão fazendo algo para mudar isso. Sim, que legal. E você pode contar um pouquinho das suas referências para as criações que você faz, para as produções que você faz? Diretores, enfim. Que você tá que é um clichê, né? Que é o Eduardo Coutinho. Eu gosto muito dos filmes dele, mas, sobretudo, gosto muito da maneira como ele entrevista. Então, vejo muitos filmes dele prestando atenção nisso, algo que me ajudou bastante. E tem uma cineasta aqui do Brasil também, que é a Yasmin Tainá. Eu acho que os filmes dela têm uma sensibilidade muito grande. Então, são dois diretores. E uma que é belga, se não me engano, que é a Agnes Varda. Ela faz uns filmes muito sensíveis. E é algo que eu procuro bastante nos meus filmes, né? Essa verdade e essa sensibilidade também. E eu sou formada em artes visuais, né? Então eu busco muita referência em pintura, instalação, são coisas que eu gosto bastante. Legal. E uma mensagem para quem está começando agora, Larissa? Qual seria a mensagem inspiradora que você deixaria para essas pessoas? Eu acho que
se você acha que um filme pode dar certo, então faça. E faça com o que você tem. Assim, com o simples, faça muito bem feito a partir do simples, que vai funcionar, sabe? Legal. Pode deixar aí os seus contatos, como a gente encontra você, os seus trabalhos, como que a gente pode conversar com você? Eu vou deixar meu Instagram, porque lá eu costumo postar tudo. Então, o meu usuário é Larissa NPM. N de navio, P de pato e M de maçã. Legal. Gente, lembrando que o filme está disponível na plataforma da Videocamp. Você pode acessar www.videocamp.com, tem que fazer cadastro e para poder votar, você tem que assistir até pelo menos 90% do filme para habilitar aí o voto. Larissa, mais algumas consideraçõezinhas finais, alguma coisa que você está aí fazendo agora no momento, uma mensagem que você quer deixar de empoderamento para outras mulheres do ramo? Pode falar agora, a gente ainda tem um tempinho. Eu vou, na verdade, indicar um Instagram que foi criado esse ano. Foi criado por mulheres surdas e chama-se Feminismo Surdo. Então é um nome bem simples. E lá elas sempre postam vídeos. A maioria é só em Libras, na verdade, mas elas têm postado alguns com legenda. E aí é bem legal para quem quiser conhecer mais o movimento, saber como que funciona e conhecer essas mulheres. Beleza. Ó, eu vou agora mostrar aqui as pessoas que estão acompanhando. A gente vai mandar aí um oizinho para Lilian Tavares. Lilian Tavares está sempre em todas. Guilherme Bonfim, Fraga Imagem, Alex Frutuoso, Hiri Ishikawa e... vamos ver aqui, Juan Douglas. Gente, obrigado por participarem, por prestigiarem aqui os nossos realizadores, prestigiarem aqui o nosso 5º Santos Film Fest. Larissa, foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí na sua carreira. A gente espera ver ainda muito mais produções suas. Tomara. Obrigada. Tá, tchau, tchau. Gente, agora nós vamos para o último de hoje, é o último, né? Próximo filme tá na mostra Humanidades, vai ficar disponível também até o final do festival e pela plataforma Videocamp. Todo mundo assistiu o comercialzinho que ensina como que faz aí para entrar no Videocamp? Vamos botar de novo? Para assistir aos filmes da 5ª edição do Santos Film Fest, é necessário fazer cadastro na plataforma de exibição. Acesse www.videocamp.com e selecione a opção Quero me cadastrar agora. Insira suas informações pessoais e aguarde a confirmação. Acesse sua caixa de e-mail e busque pelo e-mail com o assunto Instruções de confirmação. Caso não encontre em sua caixa de entrada, verifique sua caixa de spam ou o seu lixo no e-mail. Clique no botão Confirmar e-mail, sua conta na Videocamp foi criada. Agora acesse o Videocamp com seu login e senha e você poderá assistir a qualquer filme do Santos Film Fest clicando na aba superior em Mostras. Responda de onde e com quem você irá assistir ao filme. Tudo pronto, agora você pode assistir. Boa sessão e bom festival!
Pessoal, voltamos aqui e agora a gente vai para o nosso último filme de hoje, conversar com o nosso último realizador, que é do filme Selvagem, direção de Diego da Costa. Hoje a gente vai conversar com a atriz do filme, que é a Érica Ribeiro, e eu vou colocar aqui a ficha técnica para vocês. O ano de produção de 2019 é um longa de ficção, drama, romance, classificação indicativa de 14 anos, duração de 95 minutos e origem em país Brasil. Sinopse. Sofia e Ciro estudam em uma escola pública que sofre com a falta de merenda, problemas da infraestrutura e ameaças de fechamento por causa de novas medidas do governo. Quando os estudantes decidem fazer uma ocupação da escola, os dois não se unem ao movimento imediatamente. Aos poucos, começam a perceber a importância de ter essas reivindicações. O filme Selvagem está participando da mostra Humanidades e ficará disponível todos os dias do festival, ou seja, até amanhã você entra aí na plataforma da Videocamp, assiste e vota. A produção está concorrendo ao troféu do filme de caráter humanitário e a gente vai conversar aqui agora com a Érica um pouquinho sobre o filme. Bom dia, Érica, tudo bom? Bom dia! Tudo bem, Érica? Tudo bem. Vou colocar aqui um tempo de 15 minutos, como eu fiz com os outros realizadores. O Diego também está aqui, agora eu estou vendo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Eu consegui aparecer. Ai, também. que bom! Assim é melhor, né? A gente tem os dois aí falando sobre a produção. Pessoal, vou colocar 15 minutos, como eu coloquei para os outros, e aí eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar e falar um pouquinho da produção, e aí a gente dá início aí a algumas perguntas no nosso bate-papo. Tá bom? Quando eu falar, ok, pode ser? Pode ser. Pode começar, viu, Érica? Eu acho que é melhor Então, você vamos lá, começar, ok. Di, porque aí você já fala da produção, entendeu? Tá bom, você que sabe. Então vamos lá. Tá ok, tá rodando. Bom, Selvagem é um filme muito querido em muitos aspectos, porque a gente tinha como projeto fazer um filme que fosse de fato colaborativo, né? Não só colaborativo no discurso, que discurso todo mundo faz, mas colaborativo mesmo no processo. E isso porque as ocupações foram assim, né? Era tudo feito pelo meio de debates, o trabalho, os jovens, houve uma transformação do próprio espaço, do próprio entorno, de forma colaborativa, conversas através de assembleias. Então, o roteiro ele já foi escrito dessa forma, para ele ser adaptado. Uma questão importante para a gente foi não fazer um roteiro dentro do que o cinema hegemônico impõe, né? Da narrativa aristotélica, aquela coisa na jornada do herói, aquela bobagem toda do Stories do Maqui. A gente quis fazer através de uma estrutura de uma outra forma, né? E a cada pessoa que entrava no projeto, uma transformação nova ia acontecendo e aquilo ia sendo adaptado ao roteiro. Isso aconteceu bastante durante a pesquisa que eu fiz junto com o Igor Veloso, que foi o produtor de elenco, e a Patrícia Passos, que foi a diretora de arte. A gente não teve um produtor de locação, por exemplo. Nós mesmos fomos atrás das locações, da escola pública, que seria a escola para fazer o filme, né? A gente ia andando, às vezes, de escola em escola na cidade de São Paulo para ir conversando com alunos, diretores, diretoras, saber como foram as ocupações, etc. A própria busca do elenco pelo Igor também foi muito incrível, assim, porque ele também atuou no filme, ele que conversou com a Érica. Eu já conheci a Érica de outro filme que eu trabalhava de microfonista, mas, assim, foi um reencontro, enfim. E a cada etapa o Igor ia falando, não, mano, acho que isso não pode ser assim, tem que ser assado, tem que ser de outro jeito. No primeiro tratamento do roteiro, os protagonistas eram... Sofia era uma menina negra, mas Ciro era um menino branco. Ele falou, não, põe um casal negro. Já era. E a gente ficou discutindo questão de lugar de fala. Várias questões foram sendo colocadas. E quando o elenco entrou, já no teste, houve outra mudança grande no roteiro, porque a gente só tinha os personagens de Sofia, Ciro
Mirella, Pablo, Josué e Janaína. Os outros eram aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Mas a galera mandou tão bem nos testes que a gente saiu falando, não, a gente tem que trazer essa molecada, eles têm que ser personagens. E aí fomos pro roteiro, transformamos todas essas falas, criamos identidades, personagens com características específicas, que vieram a ser Bruna, o Alberto. Que mais que foi interessante? Os espaços em que a gente gravou, eles também, a gente não usou eles como locações simplesmente, né? Nós fizemos transformações de fato na escola, a gente conversou com a escola e eles tinham demandas. A escola é muito cinza, precisa ser colorida. Aí a Patrícia, diretora de arte, conversou com o Enivo, que é um baita artista urbano, que fez e trouxe uma galera para colorir a escola, fazer várias artes. E isso depois virou uma exposição dentro da escola. Alunos fizeram fotografia e essa exposição passou por outras escolas. Coisas que ficaram lá. E a Casa de Cira e Sofia a gente fez na Ocupação 9 de Julho, né? A Preta Ferreira foi produtora do filme também e trouxe a possibilidade do espaço para a gente. E a arte das casas foi feita em conjunto com as famílias, com os moradores dos prédios. Você precisa do quê? Tem alguma coisa que quer mudar? Um sofá. E as coisas ficaram lá, né? Foram montadas nas casas para eles. Eu acho que eu despejei muita coisa, assim, né, do Selvagem. Processo. Porque 15 minutos é pouco tempo. Mas eu acho que foi um pouco isso. Não sei, Érica, você quer falar um pouco? Eu acho que é bastante isso mesmo, assim, esse processo colaborativo, né, somou bastante, assim, na feitura toda do projeto, né, e eu acho que foi exatamente isso que deu um lugar, né, criou uma atmosfera para que tudo soasse um pouco mais realista, né? Que tudo soasse um pouco mais verdadeiro, na verdade. Não é nem realista, mas verdadeiro. Porque era a vontade de entender esse movimento, essa vontade de entender essa luta, né? Ao mesmo tempo de criar essa subjetividade de cada participante, de cada pessoa que estava envolvida dentro desse processo. Então, acho que foi bastante por esse lugar mesmo. Acho que você explicou bastante essa parte mais funcional da coisa, né? Do roteiro, né? Da direção, de como o Igor conseguiu trazer esse elenco, né? E conseguiu também mudar essa jornada, né? Desmistificar um pouco a jornada do herói para uma única pessoa e transformar isso a luta em si nesse grande herói, né? Eu vejo o Selvagem muito por esse lugar, assim, por essa ótica de que o filme, né, o Selvagem, ele é de fato o grande dosador e somador dessas batalhas, né? E falando de juventude, né, que a gente acredita, pelo menos eu acredito muito na juventude. Então, quando eu entrei para esse projeto, eu fiquei muito feliz, porque eu já ia fazer o teste anteriormente, que o Rafa tinha me indicado, e meu pai acabou falecendo no meio disso tudo, aí eu acabei não conseguindo fazer o teste, e aí eu falei, tudo bem, deixa para uma próxima, outras oportunidades boas também virão, enfim. E aí, do nada, o Igor me encontrou num evento, né, da galera preta, assim, e aí ele falou, nossa, Érica, não acredito que eu te encontrei aqui. Aí ele já me chamou para o dia seguinte fazer o teste, porque uma das atrizes não iria conseguir fazer, e ele falou, você pode fazer? Aí eu cheguei lá e encontrei o Diego, que era do Estamos Juntos, e aí eu falei, cara, acho que é para fazer esse filme, hein? Era para acontecer, né? Era para fazer mesmo. Era super assim, e aí era uma outra personagem, era a Mirella, né? E aí, quando eu fui chamada de primeiro, era para fazer a Sofia, se eu não me engano. E aí eu sou uma pessoa que eu tenho muita questão com esse lugar de pretos protagonizando, né? Eu luto muito por isso, desde sempre, eu sempre fui essa pessoa. Mas eu tenho para mim aquele lugar.
eu quero saber qual é a história que essa personagem vai contar, qual é a relevância dessa personagem. E a Mirella, assim, cara, ela é muito eu. Então, assim, eu falei, cara, eu vou fazer essa mina porque tem que ser assim. Eu acho que a Mirella soma muito nesse rolê da galera e tal, sabe? Faz essa ponte, né? E foi maravilhoso, assim, para mim, todo o processo. Tá em contato com eles e tal. O Diego foi super generoso na direção dele também, né? Super aberto, super atento a tudo que a gente pontuava, né? Apontava ali, falava a gente sente que isso aqui poderia ser assim. Ele, não, então vamos pensar aqui numa forma melhor de fazer isso. Então, acho que essa generosidade, acho que essa escuta, né? Foi muito importante também, tanto dele quanto de toda a galera, assim, porque foi todo mundo muito aberto a fazer a coisa da melhor forma possível, né? E acho que foi isso que deixou mais enriquecido ainda esse projeto, que é uma história foda, assim, uma história que principalmente em tempos atuais, né, a gente precisa falar muito, né, porque a gente está sempre resistindo, né, a gente está sempre lutando pelos nossos ideais, e não só por isso, mas pelos nossos direitos, né, principalmente direitos básicos, né, que é a educação. Sem educação, a gente não vai para frente, a gente não progride. Você quer dar liberdade, você quer potencializar pessoas, ter conhecimento, e sem conhecimento a gente não consegue avançar. Com certeza. Gente, vou só fazer um recadinho aqui. O nosso YouTube, nossa estreia no YouTube, ela caiu, teve problemas técnicos. Então, a gente está exibindo esse ao vivo no Facebook, mas não tem problema, porque toda a nossa conversa de hoje, dos outros dias, estão todas salvas. Então, vocês podem entrar depois no YouTube e ver todo esse diálogo que a gente está tendo aqui com os realizadores. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, Érica, Diego, quais foram, assim... É um tema muito atual, é um tema muito forte, né? É um tema de resistência mesmo. Qual foi, assim, o maior desafio para levar essa temática, esse filme, Selvagem, para as pessoas? O que vocês sentiram ali de maior desafio? Tipo, olha, isso daqui é o que a gente vai ter que enfrentar para essa produção. Nossa, complicado. O maior desafio de todos foi trabalhar no tempo que a gente tinha e com o orçamento que a gente tinha, né? Que é 10 vezes menos do que um longa-metragem normal tem. Do ponto de vista da produção, né? Do ponto de vista da direção e do conceito, eu acho que é bem esse ponto que a Mirella tocou, quando ela falou não é um filme que é para ser realista, mas é para ser verdadeiro, na essência do que os jovens tentaram fazer. Porque eu penso que o que a gente pode mudar, de fato, são as coisas tangíveis, são as coisas que a gente toca, são os nossos microcosmos, a nossa microestrutura, nosso bairro, nossos amigos, a nossa escola, né? Que é o que foi. O que a gente pode melhorar? E o fato deles passarem a olhar para aquele espaço e considerarem, peraí, eu pertenço a isso aqui eu também posso mudar isso aqui, né? A comunidade girar em torno disso, e existe aquela força. A mudança nos próprios corpos, né? Começarem a se reconhecer como belos, e como corpos de existência, de resistência, de luta e de tudo mais, né? Eu acho que isso que é o principal e que traz mais esperança. A gente não queria fazer um filme sobre o evento das ocupações em si, mas esse evento foi o mais importante da década passada, com certeza. De resistência, de luta no Brasil, com certeza. Ninguém conseguiu fazer algo desse tipo. Mas é essa essência da esperança não do verbo esperar, porque espera não é esperança, é da esperança do verbo, a esperança esperançosa, do verbo esperançar. Porque essa esperança esperançosa, ela presume luta, ela presume que a gente vai mexer nas coisas, que a gente vai agir, que coletivamente, juntos, vamos transformar alguma coisa. Aquilo que a gente pode tocar. É esse ponto que a gente queria conseguir fazer passar isso para o público, e esse era o mais difícil.
Porque a gente não pode ter um protagonista, não pode ter uma pessoa. Tem que ter várias, né? E tem que coletivo, né? Isso tem que transparecer. Que legal. Não sei o que você acha. É exatamente isso. É de você firmar e você entender que você ocupa aquele espaço e que esse espaço vai ser revisitado por outros depois de você, assim como te antecederam. Então, é importante que nós que estamos aqui hoje, a gente consiga formular e deixar esse espaço um pouco mais garantido para que a continuidade venha e possam fazer uso, né, desse direito que é de todos nós, de todos nós. Porque se a gente não consegue fazer isso hoje, né, vai ficar mais difícil para os que vierem depois da gente. Então, para mim foi um prazer, assim, foi algo muito importante para mim fazer esse filme, dividir cena com talentos incríveis, ver artistas pretos tendo oportunidades de contar essa história, né, que também é parte da nossa história, num país de 56% de população preta. Então, foi um filme assim, agregador demais, e eu espero que quem assistir ele consiga entender o valor de lutar e de resistir, de que não é só por si, mas pela nossa continuidade. Nossa, bem legal. Gente, nosso tempo está acabando. Vou fazer aqui o convite mais uma vez para vocês assistirem Selvagem na plataforma da Videocamp, aqui dentro do nosso 5º Santos Film Fest. Érica, Diego, deixem aí os contatos de vocês para quem quiser aí ver mais trabalhos, conversar com vocês, e é isso aí. Vai lá, Érica. Eu sou Era Ribeiro no Instagram, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Vai Trazendo, tudo junto. Lá eu falo um pouco de tudo, assim, de empoderamento, de tudo. Acho que é isso. E o nosso é Pietá Filmes. Você colocar Pietá Filmes no YouTube, no Facebook, no Instagram, vai achar. E a Érica é mó bom o canal dela. Eu sigo. Só bem. Que legal. Érica, Diego, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso bate-papo. Muito sucesso para vocês. Uma boa sorte, vocês estão aí concorrendo, né, ao troféu de filme Caráter Humanitário. E adorei conversar com vocês. Sucesso nas próximas produções. A gente já fica ansioso para saber aí de novos trabalhos. Valeu, Sara. Obrigada. Tá bom, bom dia. Obrigado. Bom dia. E hoje a gente teve aí os nossos realizadores do dia. Gostou do conteúdo? Vai lá na plataforma da Videocamp, www.videocamp, que você consegue conferir todos esses e todos os outros que passaram pela semana. Amanhã a gente tem mais, eu encontro vocês aqui para fazer o encerramento dessa mostra. Então, fiquem ligados aí, ainda tem bastante programação hoje, tem o workshop com a Audrey, tem também o workshop com a Andrea. Vão nas nossas redes sociais, usem a hashtag Santos Film Fest e contem aí o que vocês estão acompanhando, quais os filmes, os curtas que vocês já viram, qual a opinião de vocês. É muito importante esse feedback para a gente, tá bom? Bom dia para todo mundo aí.